Boa noite a todos, a paz, amém? Tem alguém que está feliz aqui nesse lugar, não? Está feliz mesmo? Então dá um glória a Deus aí, quero ver. Amém? Eu acredito que Deus tem algo especial preparado para a tua e para a minha vida nessa noite, nesse lugar. Não foi à toa que você saiu de casa. Você saiu de casa para receber algo da parte de Deus. Irmãos, independente se você recebeu o milagre que você veio buscar, se você receber a restauração que você veio buscar, maior do que tudo isso eu creio que você vai receber nessa noite, que é a presença do Espírito Santo. Amém? A presença do Espírito Santo é o que você e eu precisamos para que no meio de todas essas batalhas que nós enfrentemos, a gente tenha força e fé o suficiente para passar por todas elas. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos mais um instante, mais um momento, tá? Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, te agradecemos, Pai. Senhor, eu agradeço a Ti, obrigado por esse momento na Tua casa. Obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu favor. Tudo que nós desejamos nessa noite, nesse lugar, é o mover do Senhor sobre nós, é o agir da Tua presença sobre as nossas vidas, é o Teu Santo Espírito nos tocando, trazendo sobre nós força, renovando o Teu povo, sobre cada vida, cada homem, cada mulher, livrando, Senhor, do coração a frieza, da mente toda a condenação, trazendo sobre cada um que pisou neste lugar a presença do Teu Espírito, porque somente a presença do Teu Santo Espírito pode fazer sobre nós com que venhamos a vencer todas as batalhas e que possamos entender que nós somos muito mais do que vencedores no Senhor. O Senhor é a nossa vitória, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso baluarte, o Senhor é o nosso socorro bem presente nas horas da angústia, o Senhor é a nossa mão amiga, é o nosso pão, é a nossa água, é a nossa alegria, é o nosso gozo, é o nosso prazer. O Senhor é tudo o que nós precisamos, Senhor, e por isso nós clamamos para que o Senhor venha sobre nós nesse lugar. Obrigado por este momento na Tua presença, pela Tua graça que se derrama sobre o Teu povo. Meu Deus, eu Te dou graças, Pai, Te dou graças, Senhor. Vamos adorar ao Senhor mais uma vez. Preciso do Teu perdão. É, Pai. Preciso de Ti. Quebranta meu coração. Quebranta meu coração. Como a corça. Como a corça anseia por água. Meu Deus, alguém está assim nessa noite? Assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de Ti. De todo o teu coração, declare isso nessa noite. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Sim, Senhor. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de Ti. Não posso esquecer. Olha que lindo o que fizeste. O que fizestes por mim. Obrigado, Senhor. Como alto é o céu. Sim. Tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos. Creia nisso. Assim Tu me amas.
nós desejamos a tua presença, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas, E as lutas vêm tentando me afastar de ti. olha que lindo. Frieza e escuridão procuram me cegar. Declare isso pela fé, diga. Mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. Sim, sim, sim. Oh, aleluia. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar. Mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor. Declare isso de coração. Não posso. Existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Mais uma vez, de coração, diga. Distante de ti, Senhor, não posso. Nós não aceitamos isso. Não vale a pena existir. Nós te desejamos mais do que tudo, Senhor. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Exalte ao Senhor bem forte, glorifique ao seu poderoso nome. Oh, aleluia! Glória a Deus. Esse louvor arrebenta com a gente, não arrebenta? Irmãos, tem uma coisa que nós podemos viver sem qualquer coisa. Só de uma coisa nós não podemos viver sem, que é a presença de Deus. Se faltar o carro, a gente dá um jeito. Se faltar a casa, a gente dá um jeito. Se faltar a família, a gente dá um jeito. Se faltar a saúde, a gente continua caminhando. E se faltar o Senhor? E se faltar a presença de Deus? O que seria de nós, tendo carro, tendo casa, tendo saúde, tendo família? Tem uma coisa na nossa vida que jamais pode faltar, que é a presença de Deus. E eu creio que essa presença está sendo e será derramada ainda hoje sobre a sua vida de forma abundante em nome de Jesus. Alguém crê nesse lugar? Então glorifique ao Senhor bem forte em nome de Jesus. Pode tomar assento, fique à vontade. Glória a Deus. Queridos, eu quero que você abra em Eclesiastes 12. É mais ou menos sobre esse louvor que eu quero falar, né? Algo parecido. Eu quero só dar algum recado para todos que trabalham de obreiro, diácono, presbítero, todo mundo que trabalha na igrejinha, pessoal que trabalha no estacionamento, pessoal que faz parte da dança, pessoal que faz parte do teatro. Qualquer pessoa que faz qualquer coisa na obra de Deus, aqui no ministério, no dia 18 nós teremos uma reunião geral com todas as pessoas que trabalham no ministério. A partir de qual horário, pastora? Das 19? A partir das 19 horas aqui na igreja, tá bom? Então você que trabalha, é extremamente importante que você esteja aqui. Se você não estiver aqui, nós vamos entender que você não quer trabalhar, a não ser que você avise antes que não vai poder, mas é estritamente importante que você esteja aqui no dia 18, vai ser numa sexta-feira,
Sexta-feira, né? Num sábado, vai ser num sábado, dia 18 de janeiro, a partir das 19 horas, reunião geral com todas as pessoas que trabalham, exercem qualquer tipo de trabalho no Ministério Impact. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero falar um pouco sobre Eclesiastes capítulo 12, e eu tenho essa palavra no meu coração, porque se tem uma palavra que mexeu tremendamente comigo no ano de 2024, foi Eclesiastes capítulo 12. Eu preguei essa palavra em Blumenau há uns meses atrás, e desde então essa palavra, ela tem trazido ao meu coração muito. Na verdade, eu tenho pensado muito sobre esta palavra, e eu tenho certeza que Deus há de falar ao teu coração através dessa palavra em nome de Jesus, amém? Eclesiastes capítulo 12, a partir do versículo 1, a palavra diz assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis, e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. A luz, versículo 2, antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos, aqui está falando da velhice, né? E aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado, falando dos olhos. Quando as portas da rua forem fechadas, por causa do vento que entra, e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco. Quando você tiver medo de altura e dos perigos da rua, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for preso e o desejo já não se despertar, então o homem se vai para o seu lar eterno, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Tudo sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido, nada faz sentido. Eclesiastes capítulo 12, basicamente, quem escreveu o livro de Eclesiastes foi Salomão. E está na Bíblia que Salomão seria o homem mais sábio que haveria de pisar sobre esta terra depois de Cristo. Salomão, o homem mais inteligente que já pisou nessa terra, deixa para nós o livro de Eclesiastes. E se você tiver coragem para abrir o livro de Eclesiastes e ler, você vai entender que nós não precisamos de muita coisa para ser feliz. Quando a gente abre o livro de Eclesiastes para ler, e nós fizemos através desse livro uma autoanálise, nós notamos que nós somos muito egoístas, porque nós queremos coisas que não precisamos. E Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, no livro de Eclesiastes, ele nos ensina a viver contente com aquilo que nós temos. Que Deus é um Pai tão bondoso e amoroso, que Ele não se preocupa em nos dar o que queremos. Porque nenhum pai bondoso e amoroso em sã consciência dá para o filho o que ele quer, mas dá para o filho o que ele precisa. Se existe um pai que dá para o filho o que ele quer, esse pai vai tornar o seu filho alguém birrento, um banana, e alguém que não vai saber lidar com as dificuldades da vida quando crescer, ao receber um não, ao ser mandado embora, ao não passar de uma prova, ao não passar de ano. Esse homem, essa mulher vai ser alguém que vai ter problema com tudo isso. Agora, alguém que foi ensinado a receber somente aquilo de que tinha necessidade, é uma pessoa que cresce dando valor para tudo que tem. E é isso que Deus espera de nós, que nós possamos dar valor àquilo que Ele já nos deu, que nós possamos viver pela fé, esperando aquilo que Ele tem preparado para nós, mas que possamos no momento de agora ter gratidão para ser grato por aquilo que Ele já nos deu e por aquilo que Ele está proporcionando sobre a nossa vida agora. Talvez nós não estamos vivendo aquilo que sonhamos, mas nós estamos vivendo debaixo da vontade perfeita e agradável de Deus, e é isso que vale sobre as nossas vidas.
E no capítulo 12 ele vai falar a respeito da brevidade da vida do homem. Ele está dizendo, você tem que se lembrar do seu Criador nos dias da tua juventude. Ele não está dizendo que não tem como alguém se converter depois de estar idoso, mas ele está dizendo que enquanto há vitalidade dentro de nós, nós precisamos usar essa vitalidade para buscar a Deus, para honrar a Deus, para servir a Deus, para andar debaixo de obediência ao Senhor, porque vai chegar um dia que todo fôlego, toda força, todo vigor acaba. Vai chegar o dia, como ele falou, que os moedores se tornam fracos, precisa de dentadura, o dente caiu. Os guardas da casa, que é o braço, não tem mais toda a força, não tem mais todo o vigor. Tem que fechar a porta por causa do vento, não pode fazer muito barulho porque tudo incomoda. Alguém já lidou com uma pessoa idosa? Eu cuidei da minha bisavó, ela tinha 90 anos, 92, com 94 ela teve Alzheimer, né? E morreu com 105 anos, para a glória de Deus. Eu creio que vou chegar lá em nome de Jesus. Com 90 anos ela ia lá, tudo incomodava. A gente estava lá, daí era cheio de crianças na casa da minha avó e corria, e a gente gostava de entisicar, porque dela sentava na cadeira de balanço lá, e lá ela ficava, ela fazia tudo mais lento, porque a perna era mais fraca, não deixava de capinar a horta dela, mas ela fazia tudo mais lento, porque a perna já era fraca, ela já andava com dificuldade. O braço já não tinha mais toda aquela força, e ela não gostava de muito barulho, e a casa da minha avó cheia de criança, e a gente amava ir lá e fazer barulho na frente dela, porque ela pegava o chinelo, levantava e fazia, vem cá que eu quero bater em vocês. Quando ela levantava para tentar bater na gente, a gente já estava lá na parede, que a gente era mais rápido do que ela. Então ela queria fazer algo, mas ela não tinha tanto vigor para fazer aquilo que tanto queria. Você está entendendo, irmãos? Então nós precisamos buscar a Deus enquanto Ele nos concede vida, força. Estar debaixo das asas de Deus enquanto nós temos vigor, enquanto nós temos força para buscar a Ele de todo o coração, porque quando chegar nessa idade, é a idade de administrar tudo que recebemos de Deus até então, é a idade de passar para o próximo a sabedoria que Deus nos deu no decorrer da vida, vivendo experiências com Ele, experiências ao falar de Jesus para alguém, experiências ao orar por alguém, experiências da hora da dificuldade, experiências da hora da dificuldade. A gente vai poder olhar para a pessoa que está passando por alguma dificuldade e ter experiência por tudo que vivemos, de olhar para ela e dizer, vem cá querido, eu quero falar de Jesus para você, porque por esse problema que você está passando agora, eu também já passei, e nós teremos experiência para fazer isso. A vida vai nos dar isso na caminhada com Jesus. Mas uma coisa Salomão escreve no capítulo 12, verso 1, dizendo, nós precisamos nos lembrar, buscar, honrar, amar o nosso Criador, enquanto nós temos vigor, juventude, vida, força e alegria para fazer isso. E a pergunta que eu quero fazer para você é, o que é que tem tomado a tua vida, o teu tempo, com o que você tem gastado as tuas forças, com o que você tem gastado o seu vigor? Eu quero fazer uma pergunta aqui nessa noite, e seja sincero, por favor. Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo? Levante a mão. Deixa eu ver, deixa a mão levantada assim. Amém, obrigado. Para todos que levantaram as mãos, o que você tem feito para ser cheio do Espírito Santo? Você tem orado? Você tem buscado? Você tem sacrificado um tempo para o Senhor? Você tem dedicado tempo de qualidade para buscar a Deus? Ou você e eu temos corrido para aquilo que nos satisfaz, e aquilo que sobra nós entregamos ao Senhor? Hoje pela manhã eu falei da palavra de oferta, e eu citei o exemplo de Abel e de Caim. Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura do rebanho para o Senhor. Caim, no fim de os tempos, trouxe uma oferta ao Senhor. O que vai enfatizar no livro de Gênesis não é a quantidade da oferta de cada um, mas é a forma que cada um ofertou. Um ofertou de qualquer forma, o outro ofertou de todo o coração. A palavra primícia significa o primeiro, o melhor. Abel foi lembrado e agradou a Deus, porque ele entregou a Deus o seu melhor.
Não é que Deus preferia o carneiro, ou que Deus preferia a gordura. Deus não prefere se é em dólar, se é em cheque, se é em pix, se é a sua vida andando num carro zero, ou andando de pé, morando numa casa de aluguel. Isso para Deus não tem diferença nenhuma. O que Deus requer de nós é o nosso coração cheio de alegria em buscar e servir ao Senhor. Deuteronômio capítulo 10, quando Moisés está passando as últimas instruções, o povo estava prestes a passar o rio Jordão e atravessar para o outro lado. Moisés fala de novo das leis e passa as últimas instruções, porque ele não entraria na terra prometida, mas Josué se encarregaria de levar o povo para lá. Moisés passa as últimas instruções no livro de Deuteronômio, e no capítulo 10 ele faz uma pergunta para o povo dizendo: o que é que será que Deus quer de você, ó Israel? E fica um silêncio. No próximo versículo, Moisés continua dizendo: Ele quer que você o ame, Ele quer que você seja grato, Ele quer que você entregue o seu coração para Ele. E esse é um dos 2 mandamentos que cumpre toda a lei e os profetas: amar o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Aonde Deus tem sido colocado nas nossas vidas. Eu sei que nós estamos começando um ano novo agora, é o primeiro domingo de 2025, de muitos que ainda virão, e de muitos anos pela frente que estaremos aqui para servir ao Senhor. É o primeiro culto de casa cheia de 2025, depois da virada, de muitos que ainda virão. Irmãos, esse ano esse lugar vai estar tomado, vai estar lotado. E eu sei que 2025, da virada de 2024 para 2025, você fez muitos planos, muitos projetos, muitos sonhos, escreveu no papel, orou a Deus pedindo, falou com o Senhor, falou com a sua casa, falou com a sua família. Mas vai lá naquele papel que você escreveu, e se em primeiro lugar não estiver buscar a Deus como nunca antes, rasga aquele papel, joga fora e coloca somente isso lá. Mateus 6,33 diz que nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão o que, irmãos? O que? Sabe qual que é o problema? Nós estamos buscando todas as outras coisas e deixando para buscar a Deus depois. Irmãos, eu escutei um dado. Com alguns irmãos eu comecei no dia 1º a ler a Bíblia por completo, e nós vamos ler a Bíblia por completo. Se você quiser participar, pode participar, de Gênesis a Apocalipse. Eu escutei um dado que me constrangeu. Um homem chamado Harold Walker, ele é referência na leitura bíblica no Brasil. Ele disse que todo cristão, se ler a Bíblia 15 minutos por dia, eu não estou falando 1h30, eu não estou falando 30 minutos, eu não estou falando 1 hora. Para você que sempre diz assim: não, a minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo, eu estou falando 15 minutos. Se ler a Bíblia 15 minutos por dia, você e eu lemos a Bíblia toda em um ano. Toda. Irmãos, o que é que nós fizemos em 15 minutos? É rápido, passa rápido. Pega a tua Bíblia, abre ela, lê, dedica um tempo ao Senhor, acorda 15 minutos mais cedo de manhã, antes de acordar, pegar o celular pela primeira coisa que você vai fazer na vida e levar o celular para o banheiro com você, deixa o celular de canto, vai para o banheiro, lava a cara, escova o dente, lava o rosto, senta na mesa, antes de qualquer coisa, abre a tua Bíblia, bota um cronômetro e bota lá, Deus não vai se desagradar se você botar um cronômetro, para quando chegar no 15 minutos parar. Muito pelo contrário, Deus vai se alegrar com isso que você vai fazer. Bota o cronômetro do lado, bota 15 minutos e começa a ler a palavra de Deus. Vai chegar um dia que você não vai querer cronômetro, e 15 minutos vai ser pouco, porque quanto mais da Bíblia nós lemos, mais nós queremos ler, irmãos. Você sabe que isso nos constrange, por saber o quão falho nós somos diante do Senhor. Talvez existam irmãos aqui com mais de 2 anos de cristãos que nunca leram um livro da Bíblia por completo. Então nós, durante a nossa vida, não podemos gastar a nossa vida para adquirir aquilo que nos satisfaz. Nós que nascemos de novo, não. Uma coisa eu falo para minha esposa, já falei para o meu patrão,
que é um cristão também, um homem muito abençoado, me entendeu perfeitamente. E eu disse: eu não suporto a ideia de gastar a minha vida trabalhando. Eu faço o meu horário, eu visto a camisa da empresa. Tem pessoas que estão aqui, ó, obreiros, diácono, que trabalha do meu lado. E eles sabem que eu boto a camisa, trabalho, faço o meu horário. Se precisar ficar um pouquinho depois, eu faço. Mas eu falei: eu não suporto a ideia de gastar a minha vida trabalhando, porque parece que eu tenho perdido ela. Nós, irmãos, temos que ter um objetivo na nossa mente, porque nós não conhecemos o dia de amanhã. Nós temos que ter um objetivo na nossa mente, porque nós não temos o controle da nossa vida. Nós temos que ter um objetivo na nossa mente de buscar a Deus em primeiro lugar, de gastar a nossa vida aos pés do Senhor, de entrar dentro da empresa, vestir a camisa, honrar o patrão, fazer o melhor, estar lá, não dar mau testemunho, não estar no meio da roda dos escarnecedores, não estar ouvindo o conselho de ímpio, nem andando com pecador, honrando a Deus na tua empresa, fazendo o seu melhor com qualidade, honrando o teu patrão. E se o teu patrão for crente, honrando ele 2 vezes, porque é o que a Bíblia manda. Mas você tem que entender que você tem o papel de honrar no horário que foi estabelecido para você trabalhar. Depois você tem responsabilidades. Aqui está falando de gastar a vida honrando ao Senhor com tudo que tem. Aqui não está falando de gastar a vida para adquirir coisas que vai usufruir na velhice. A velhice pode nem chegar. Eu conheço irmãos que não estão mais no nosso meio. Irmãos que tinham planos, tinham sonhos, tinham vida, tinham um projeto, mas num determinado dia a morte bateu, chegou, Jesus voltou para eles, porque Jesus vai voltar para todos nós. Se não voltar para a igreja toda, vai voltar para cada um de nós em dias determinados, porque todo homem nasce com prazo de validade. Nasceu, já está lá o prazo de validade. Ele falou aqui que nós temos que buscar a Deus antes que se rompa o fio de prata e o homem volta ao pó da onde foi feito, e o espírito volte a Deus. Tem uma coisa na vida do homem e da mulher que é certa, e isso é a morte. Só que tem 2 coisas que o dinheiro não pode comprar. A primeira é a vida, e todo mundo sabe disso, porque todo mundo fala que o dinheiro não compra a vida. A segunda é o tempo. O tempo não volta mais. Pode ter todo o dinheiro do mundo. Tem pessoas que perderam o pai, perderam a mãe, com mágoa no coração, perderam o filho, perderam a esposa, marido, e fala assim: eu daria todo o dinheiro que eu tinha para ter 10 minutos com meu pai. Às vezes passou a vida toda construindo algo, e dentro dessa bolha que o mundo quer colocar o cristão, de que a pessoa precisa usufruir, a pessoa precisa ter, a pessoa precisa construir, ela é o que ela tem que andar num bom carro, ela tem que morar na casa que é dela, ela tem que andar com roupa boa, ela tem que comer do bom e do melhor, ela tem que viajar onde ela quiser, ela tem que curtir a vida. A Bíblia fala tudo ao contrário, irmãos. A Bíblia fala que a prioridade é o Senhor acima de todas as coisas. Pedro olhou para Jesus e falou assim: Senhor, e nós que tudo deixamos casa, deixamos família, deixamos riqueza, deixamos tudo, o que nós vamos ganhar? Ele falou: no dia em que o Filho do Homem voltar na glória de seu Pai, vocês que deixaram tudo, se assentarão em 12 tronos para julgar a 12 tribos de Israel. A maior riqueza não é agora, a maior riqueza ainda está por vir. Eu ouvi que foi encontrado no Brasil, agora não lembro qual cidade, qual estado, há muitos anos atrás, uma pedra preciosa. Eu não lembro qual pedra que é, diamante, acho que é. Esse diamante foi levado para os Estados Unidos, porque não ficou bem dito que era do Brasil. E está lá, no Museu dos Estados Unidos. O Brasil, o governo brasileiro, alguma coisa assim, conseguiu os papéis, os advogados americanos intercederam pelo governo brasileiro, e o diamante, a pedra preciosa, vai ser devolvida para o Brasil. O valor daquele diamante, daquela pedra preciosa é 4 bilhões. E eu dentro de mim falei assim: Deus, quantos dariam a própria vida por causa dessa pedra? Para poder por 50, 40,
até 60 anos, usufruir dos bens que aquele dinheiro pode trazer. Senhor, muito obrigado, porque eu encontrei a pedra de grande valor. Senhor, eu encontrei a pedra mais preciosa. Eu estava por aí andando por campos, escavando para tentar encontrar um tesouro, até o momento que o tesouro mais brilhante, o tesouro mais poderoso eu encontrei. Brilhou os meus olhos e eu fui capaz de vender tudo que tinha para poder desenterrar esse tesouro, porque esse tesouro é tudo que vale na minha vida. É algo que o dinheiro não compra, que a riqueza não dá, que os homens não passam um para o outro. Eu não sei se você consegue entender o valor disso. Quem é abençoado, levante a mão, deixa eu ver. Eu não sei se você consegue entender o valor disso. Nós estávamos longe do Senhor. Nós estávamos longe da presença de Deus. Um dia como hoje, nós nunca estaríamos vivendo. Um tempo como esse, nós nunca estaríamos vivendo. Você disse que você é abençoado, mas você não é abençoado pelo que você tem, pelo que Deus te deu, pelo carro que você anda, pela casa que você tem. Tudo isso acaba. A pessoa compra um carro, irmão, isso aqui me arrebenta. Eu não sabia, mas eu fiz durante toda a minha vida a oração de Agur. Abra lá para mim os Provérbios 30, verso 7. Eu mostrei para o pastor lá no escritório. Irmãos, olha isso aqui, se não é uma pedrada na nossa cabeça. Provérbios 30, verso 7, oração de Agur. Está servindo essa palavra aí? Para mim demais. Conseguiu lá? Provérbios 30, verso 7. Aí eu vou abrir aqui na Bíblia aqui, ó. É pertinho, volta só um pouquinho ali. Provérbios capítulo 30, versículo 7, a Bíblia diz assim, ó: duas coisas peço que me dês, antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, eu estou tão abençoado com o que eu vivo, que o Senhor não precisa me dar nem mais e nem tirar o que eu tenho. Pode deixar eu viver como eu estou vivendo, que eu estou contente. Eu tenho a tua presença e a tua presença me basta. O carro, meu irmão, o cara vai lá, compra um, como é que é? Um BID. Aí compra o BID, que é top, o BID é top. Aí o cara entra dentro e vê e diz: meu Deus, chega a dar, sabe aquela estrelinha nos olhos assim? No olho? No olho? No olho. Não é no olho, é no olho. Dá aquela estrelinha assim, ó. Meu Deus, que lindo, eu preciso, eu quero. Quanto é que é? 100 e poucos de lá vai pedrada. Financia? Vai passar apertado ali uns 6 anos. Mas pelo menos com gasolina eu não gasto. Financia? Financia, eu quero, vou levar. Ele chega a babar, se ele entra babando, ele vai, meu, aí vai para casa, aí abre o vidro. É uma metáfora, claro que não faz assim, mas aí abre o vidro e comprei, acabei de comprar, estou muito feliz, é meu. Aleluia, glória, olha que carrão, que maravilha. Passa até longe dos carros, medo de bater. O filho vai entrar, pergunta se bateu o pé, ou até pede para tirar o tênis. Passa um aspirador no pneu, no tapete todo dia. Passa pretinho no pneu toda hora. Se saiu com o carro, foi no centro, só estrada de asfalto, chegou, passou uma água, porque a poeira pode danificar a pintura. Isso é no começo. Dá uns 6 meses. Entra com o pé cheio de barro no tapete, não quer nem saber. Fica para lavar o carro 2 meses e ainda acha graça de falar. Faz 2 meses que eu não lavo esse carro aí. Antes o carro parecia ser tirado da garagem naquele dia, agora anda com poeira até em cima do teto. Tem que jogar água e fica só a marca do limpador no vidro. Sabe por que isso acontece? Porque perde o valor.
Essas coisas, irmãos, elas perdem o valor. A única coisa que não perde o valor nas nossas vidas é a presença de Deus. Se você provar da presença de Deus hoje, e amanhã você entrar na presença de Deus de novo, e a presença de Deus vier sobre a sua vida, você vai ansiar pelo próximo dia para estar na presença de Deus, porque a presença de Deus que você provou ontem é pouco perto daquela que você quer provar hoje, e não é nada perto daquela que você anseia provar amanhã. Quanto mais você prova da presença de Deus, mais da presença de Deus você quer sobre a sua vida. Então não seja indiferente, não gaste a sua vida com aquilo que não agrada ao Senhor. Gaste a sua vida com o Senhor, com o Evangelho. Gaste a sua vida com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. Para de querer acumular tanto, irmão, acumular tanto. E eu quero acumular, eu quero a riqueza, eu quero deixar os meus filhos bem. Isso é o desejo de todo pai. O desejo de todo pai é deixar os filhos bem nessa terra quando partir. É verdade ou não é? É o maior desejo. Aí trabalha porque quer um dinheiro, faz uma poupança para o filho, e isso tudo é válido. Mas se você não deixar uma casa, não deixar um terreno, não deixar um carro, pelo menos deixa o exemplo de alguém que amou ao Senhor, de alguém que honrou ao Senhor. Os dias que nós estamos vivendo são dias maus. Você olha uma propaganda na televisão, tem que ter alguém homossexual falando. Você olha uma propaganda na televisão, tem que ter duas mulheres se acariciando. E não é só na Globo, é em qualquer lugar, porque é lei. Tem que colocar na propaganda. Irmão, é verdade ou não é? Se eu estiver falando besteira aqui, alguém levanta a mão e diz: bem, mentira. Isso é lei, tem que ter. Ou seja, eles querem empurrar na nossa mente, na mente das nossas crianças, de que aquilo que é abominação diante dos olhos de Deus é normal para o mundo. E às vezes está aqui o homem, está a mulher, e está pensando assim: meu Deus, o que eu vou fazer para o meu filho não entrar nessa pira? O que eu vou fazer para minha filha não entrar nessa roda? Como é que eu faço para manter o meu filho na presença de Deus? Seja você alguém apaixonado por Deus. Deixa o teu filho olhar você com lágrimas nos olhos, lendo essa palavra. Sabe o que esse Haroldo falou? Ele disse: eu cansei de olhar o meu pai chorando em cima da Bíblia, lendo a palavra todos os dias, e aquilo que o meu pai fazia aguçava a minha curiosidade ao ponto de eu querer ser igual a ele, e desde então eu nunca saí da presença de Deus. Deixa os teus filhos olharem você orando na sala de joelho, clamando a Deus para que Deus guarde a vida deles. Seja um exemplo para a sua família, seja um exemplo para os seus filhos, seja um exemplo para a sua casa, de alguém que preferiu, ao invés de gastar a vida para adquirir e ser aquilo que o mundo disse que é para ser, adquiriu e gastou a vida para ser aquilo que a palavra disse que nós devemos ser. Gaste a sua vida com o Senhor. Gaste a sua vida em oração. Gaste a sua vida em leitura bíblica. Gaste a sua vida escutando louvor. Gaste a sua vida falando de Jesus para os outros. Você pode trabalhar, pode viver bem, pode ter uma vida abastada, pode ter uma vida boa, pode andar num bom carro, pode morar numa boa casa. Pode, mas quando estiver lá dentro, saiba que tudo aquilo provém da graça e da misericórdia de Deus, e seja grato por isso. Porque o lugar mais perigoso na vida na caminhada do cristão não é a dificuldade, o problema, a tribulação e a prova, o deserto. O lugar mais perigoso da caminhada do cristão é a prosperidade. É o tudo está bem. É o eu estou prosperando.
É quando as coisas vão bem que nós entramos num lugar de tensão entre nós e o nosso Deus, entre nós e a nossa fé. É só olharmos a igreja de Laodiceia no livro de Apocalipse. A igreja teve capacidade de olhar para Jesus e dizer: eu estou rico, eu estou abastado e eu não preciso de mais nada. Já parou para pensar nisso? Uma igreja que olha o Senhor e diz que não precisa dele porque a vida que tem vivido é muito boa, e além disso joga ele para o lado de fora, ao ponto dele ter que bater na porta para entrar. Então, se você está gastando a sua vida para buscar uma vida boa, entenda que a vida boa que você tanto busca está em viver ao lado do Senhor. Se você está gastando a tua vitalidade, o teu tempo para buscar satisfação naquilo que o dinheiro pode comprar, entenda que você será o homem mais frustrado da face da terra, porque pode ser que você nunca alcance o padrão que o mundo diz que você tem que viver. Pode ser que você nunca chegue no padrão que as pessoas dizem que é aquele padrão que é um homem abençoado. A Bíblia diz que o homem abençoado é aquele que anda debaixo da submissão à palavra do Senhor. Então nós precisamos gastar a nossa vida, a nossa vitalidade, o nosso tempo e a nossa força em buscar ao... Você falou que você quer ser cheio do Espírito Santo, irmãos. Receber o Espírito Santo, você recebe quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e Ele vai trabalhando em você, para que você vá largando o pecado, vá largando aquilo que desagrada a Deus. Agora, ser cheio do Espírito Santo requer esforço, e o esforço que requer para ser cheio do Espírito Santo não é a comunhão com Deus. Qual foi a última vez que nós oramos no quarto sozinho? Qual foi a última vez que nós passamos mais de 10 minutos em oração a Deus, chorando na sua presença e dizendo a Ele o quanto nós o amamos? Sabe de uma coisa? Como é que no começo era fácil? Como é que nós, quando entramos com uma vida toda errada, cheia de pecado, nós tínhamos prazer em entrar no nosso quarto em secreto, fechar a porta, orar ao Senhor, e lá Ele nos encontrava, e nós sentíamos a presença dEle, as lágrimas rolavam dos nossos olhos, e aquele lugar se tornava um lugar onde nós queríamos entrar, e nós não queríamos sair mais de lá. Como é que antes, quando nós pecávamos muito mais, esse momento trazia muito mais satisfação do que agora? Sabe por quê? Porque nós estávamos dispostos a buscar a Deus de qualquer preço. Nós entramos aqui com a vida toda errada, com a vida destruída, alguns pensando em se matar, colocar uma corda no pescoço, outros presos em vício de droga, de bebida, de prostituição, o casamento se destruindo, o filho querendo se desviar, o pai em enfermidade, desenganado pelos médicos. E qual foi a única certeza que tinha no coração em meio de tudo isso? A minha única solução é o Senhor. E aí, por Deus ser a única solução, o único apoio e tudo que tinha, buscava a Deus de todo o coração e honrava Ele com toda a vida, tempo e vigor. E o nosso Deus, Ele é um Deus que responde oração. Nenhum glória a Deus, acho que a pregação está muito pesada. O nosso Deus, Ele é um Deus que responde oração. E aí quando você entrava lá dizendo assim: Senhor, salva o meu filho, Senhor. Meu filho está se perdendo, Deus, está indo para a droga, está indo para o esgoto. Pai, não permita, Senhor. Eu estou aqui, tudo que eu tenho é o Senhor. Os homens me abandonaram, me deixaram sozinho. Deus, eu estou a ponto de desistir da minha vida. Se o Senhor não me segurar pela mão, eu não quero mais. Senhor, eu fui no médico, está aqui o exame. Senhor, o médico me desenganou, disse que eu não vou mais viver, mas eu sei que o Senhor é o Deus que cura. Eu estou aqui pedindo para que o Senhor me cure. Deus, restaura o meu casamento. Senhor, salva a vida dos meus pais. Senhor, faz de mim um servo teu. Deus, me livra da droga, da prostituição, da bebida, me tira dos vícios. E Deus faz, irmão.
Deus fez. E é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui por causa dessa misericórdia. Nós estamos aqui por causa dessa graça. Graça significa que nós não merecíamos, nós não tínhamos nada para oferecer ao Senhor, a não ser as mazelas, os pecados, a sujeira que carregávamos no nosso coração. Mas graça significa que Ele não fez tudo o que fez porque nós éramos merecedores, não. Ele fez o que fez porque Ele nos amou antes mesmo de nós o amarmos e nos alcançou com a sua graça maravilhosa. Tudo é por causa dele o que você tem vivido. Hoje você tem vivido essa vida boa porque você plantou lá atrás, buscando, chorando, clamando, vinha no culto na quarta, vinha no culto no domingo, tinha prazer de estar na casa de Deus. Adorava a Deus em louvor com toda a voz, com toda a força, amava os irmãos. Estava mais preocupado com os erros próprios do que com os erros dos outros. E Deus honrou tua fé. E às vezes o maior problema seu e meu foi isso. Que Deus honrou a nossa fé. Você está entendendo o que eu estou querendo pregar aqui, irmãos? Às vezes o maior problema foi que Deus te prosperou e me prosperou. Às vezes o maior problema foi que Deus salvou tua casa, salvou minha casa. E depois que Deus salvou a nossa casa, nós ficamos a ver navio e dizer: Deus, agora está bom, eu não preciso de mais nada, o Senhor já salvou, já atendeu o que eu tanto estava pedindo. Agora, irmãos, nós temos o dever de buscar a Deus em gratidão e dizer ao Senhor: Deus, eu estou aqui no meu quarto em secreto e eu quero dizer, Senhor, por causa da tua graça e misericórdia, eu não tenho nada para pedir aqui, eu só estou aqui para derramar o meu coração em adoração ao Senhor por tudo que o Senhor já fez, Pai. Meu Deus do céu. Salmo 126 diz assim: nós estamos alegres porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Ele nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo. Alguém foi lá naquela boca do tráfico e trouxe você para cá, porque Jesus morreu no teu lugar, meu irmão. Porque um véu que pesava 2 toneladas, que precisava de 2 juntas de boi, uma para lá, outra para cá, para abrir, para que alguém pudesse acessar a presença de Deus, foi rasgado quando Jesus entregou a sua vida na cruz. Ele foi rasgado do alto a baixo, significa que foi estabelecida a comunhão entre o homem e Deus, e nada mais vai separar isso. Hoje você pode entrar na presença de Deus, apresentar os teus erros, as tuas mazelas, a tua sujeira, que o Senhor não vai te rejeitar, porque você não vai receber a presença de Deus, porque é digno. Nós não estamos na igreja porque somos melhores do que quem está lá fora. Nós somos aqui porque nós reconhecemos que somos os piores e precisamos do Senhor para alguma coisa. Nós estamos na igreja, e não é porque nós somos santos, é porque nós somos tão ruins, mas tão ruim, irmão, nós reconhecemos isso, que nós precisamos daquele que é bom, que nós precisamos daquele que é santo. Nós não estamos aqui porque Deus olhou para nós e falou assim: tu é o cara, que nem falou para o Romário. Falou para o Romário, Romário disse que ele falou. Papai do céu olhou para mim e disse: tu é o cara. Salmo 14, Romanos capítulo 2, não há nenhum bem sequer no coração do homem. Todo homem é mau, todo homem é ruim, todo homem é péssimo. Mas Romanos capítulo 5 também diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça.
Jesus te resgatou, meu irmão, e Ele te resgatou para caminhar com você, para morar dentro de você, para trazer um prazer para você que a droga nunca deu, que a bebida nunca deu, que homem nunca deu, que mulher nunca deu, que jogo nunca deu, que vício nunca deu, um prazer que você nunca mais vai querer trocar por outro. Ele quer caminhar com você, Ele quer ser amigo de você, Ele quer ser teu companheiro, Ele quer direcionar a tua vida em santidade. Deixa Ele entrar no teu coração, não precisa pagar nada, só precisa dizer: Senhor, eu te aceito na minha vida. Ele está assim, ó. Ele está batendo na tua porta, na porta do teu coração. Se você tiver ousadia, se você tiver coragem para abrir, Ele vai entrar, meu irmão. Mas quando Ele entrar, Ele vai mudar todas as coisas. E Ele não vai obrigar você a fazer isso, mas Ele vai constranger o teu coração. E você vai começar a dizer: opa, essa pornografia eu não preciso mais, essa cervejinha eu não quero mais, esse cigarro não faz mais parte da minha vida. Aí as pessoas vão dizer: mas peraí, largou tudo por quê? Porque eu encontrei um prazer maior, eu encontrei algo maior, o Senhor Jesus. Aleluia! Foi exatamente isso que você fez quando entrou pela primeira vez. Lembra que todo mundo falava assim: virou fanático. Está lá dando dinheiro para o pastor. Agora virou crente bobo da cabeça. Porque antes a gente ficava na roda da galera que fazia coisa errada. E posso dizer uma coisa, irmão: a gente também fazia muita coisa errada. Fazia ou não fazia? Só que não tinha peso para nós. Aí a gente encontrou a verdade. E a gente não encontrou a verdade que dizia assim: ei, se hoje você não deixar eu entrar, eu vou lançar tua alma no inferno, você vai queimar até morrer. Não, a gente não encontrou assim. A gente encontrou a verdade dizendo assim: ei, isso aí é errado, você está sujinho. Tudo que você faz aí me desagrada, mas posso dizer uma coisa? Eu sou a água que você precisa para purificar a tua vida. Posso entrar? Você tem andado por caminhos tortuosos e isso tem me desagradado, mas se você deixar, eu quero arrumar, eu quero aplainar, eu quero endireitar. Posso ser o direcionador da tua vida? Aí a gente foi dizendo: pode, Senhor. Sabe por que a gente foi levantando a mão e se rendendo a Deus? Porque quando nós o encontramos, nós deixamos de ter desejo por aquilo que gera morte. A vida entrou dentro de nós, o Espírito nos encheu e chamou a nossa atenção para aquilo que é santo. Meu Deus do céu, irmão. E eu sei que você está aqui hoje e você está afastado da presença de Deus. Irmãos, eu vivi um tempo da minha caminhada sem saber como fazer para voltar. Não me desviei, não fui beber, não fui usar droga, não fiz nada disso. Mas eu estava aqui, era a mesma coisa que não está. Chegava segunda-feira, eu tinha medo. Eu dizia: meu Deus, iniciou a semana, agora o bicho vai pegar. Estava afastado. Eu não conseguia entrar no meu quarto, dobrar o joelho e orar, porque eu dizia assim: o que eu vou fazer lá? Abria a Bíblia, as palavras se embaralhavam. E um dia eu li na Bíblia que diz assim, que Deus, Ele resiste a muitas coisas, mas Ele não resiste a um coração contrito e abatido. O princípio para retornar para a presença de Deus é o arrependimento. Nós precisamos nos arrepender por ter nos afastado do Senhor por causa das coisas boas que o mundo nos ofereceu.
Nós precisamos dobrar os nossos joelhos e dizer ao Senhor: Deus, me perdoa, eu troquei o Senhor, que me deu tudo que eu tenho hoje. Senhor, eu troquei o abençoador pela bênção, me perdoa, eu estou voltando. Enquanto eu decidi trocar, Senhor, a minha vida foi vazia, não fazia nada mais, fazia sentido, mas hoje eu estou aqui, Senhor, eu me arrependo, eu quero voltar, eu me arrependo, me perdoa. Deus não vai olhar para você e Ele vai dizer assim: tudo bem, eu te perdoo, agora está aqui, um catálogo de tudo que você fez, e esse outro, tudo que você tem que fazer para voltar para a minha presença. Não, Colossenses capítulo 2 diz que todo escrito de dívida que era contrária a nós, Cristo rasgou, encravando juntamente com Ele no madeiro. Não tem preço para pagar, não tem nada para fazer, a não ser dobrar o coração e dizer: Senhor, eu me arrependo e eu estou aqui para ser renovado nessa noite. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós não aceitamos viver longe da presença do Senhor. Em nome de Jesus, eu não quero chegar com 50, com 60, olhar para trás e o meu coração ser tomado de uma tristeza, dizendo assim: meu Deus, eu podia ter buscado mais, eu podia ter tido mais experiência, eu podia ter orado mais. Eu não quero uma vida vazia. E eu não quero isso para você, meu irmão. No meu quarto em secreto eu digo: Deus, aviva a tua igreja, e se for preciso nos quebra, Senhor, arrebenta, pega esse vaso que está na tua mão, joga no chão, pisoteia, faz o que o Senhor quiser, mas depois joga aquela água que é o Espírito, que vai fazer com que a gente seja moldado novamente. Eu sei que essa água está sendo derramada nesse lugar, e tem muito vaso sendo moldado de novo. Eu digo para ele: Senhor, joga essa água, pega pela tua mão bondosa de novo, Pai, e tenha paciência para nos remodelar conforme o teu querer. Irmão, eu creio que vai se levantar um povo nesse lugar que vai amar e buscar o Senhor acima de todas as coisas. Todo mundo vai olhar e vai dizer assim: mas peraí, você não quer viver o que os outros estão vivendo, você não quer mais aquele carrão, você não quer mais aquela casona. Não, você vai dizer assim: não, a única coisa que eu quero na minha vida é a presença de Deus. O que Ele quiser me dar, Ele vai me dar. Aonde eu chegar, eu vou chegar, mas acima de todas as coisas, o meu alvo é Cristo, e o meu desejo é Ele para todo sempre. Como se o apóstolo Paulo tivesse dito assim, na carta aos Filipenses, no capítulo 3, numa prisão, irmãos. O pastor quase pregou tudo que eu ia pregar. O Espírito é o mesmo. Numa prisão, irmão, e não era prisão que nem aqui, calabouço, prisão gelada, escuridão, solitário, algo úmido, cheio de coisa, de rato, de coisa. O cara tem a capacidade de sentar e dizer assim: vou escrever uma carta. Eu quero, aleluia, eu quero que o povo de Filipenses saiba que eu tenho gabarito. Eu tenho um baita de um gabarito. Eu sou PhD, eu sou teacher. Eu sou hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, fariseu zeloso, conforme a lei de Deus, nunca saí de um só preceito. Eu sou o cara aos olhos do mundo, mas um dia eu encontrei o meu Senhor, e tudo que eu me apoiava até então, agora eu considero como perda, por causa da sublimidade de Cristo Jesus, o meu Senhor. Era como se Ele estivesse dizendo: tudo que eu vivia até agora, por mais que eram coisas que os homens dissessem que eu sou o cara, eu não considero mais nada importante para mim, porque o mais importante eu encontrei, que é Cristo, o meu Senhor. O cara podia estar sentado numa cadeira junto com outros fariseus, mandando, desmandando,
fazendo os outros servi-lo, e aos olhos do povo judeu, ser alguém bem quisto, bem visto, alguém de autoridade. O povo tinha receio dos fariseus, mas ele se permitiu negar tudo isso para apanhar, para ser preso. 2 Coríntios capítulo 12, ele vai falar do gabarito dele por ser um cristão. Ele diz: eu vou apresentar meu gabarito. Eu já fiquei nu algumas vezes, já passei muita fome, já passei muita sede, já apanhei até quase ser morto. Eu já fui preso muitas vezes, eu levei 3 açoites, 3 quarentenas menos uma. Eu já apanhei demais, já fiz de tudo. O navio já naufragou comigo algumas vezes, incontáveis vezes o navio naufragou comigo. Mas eu não quero saber de nada do que é dessa vida, a não ser fazer a vontade daquele que me arregimentou. Pastor, e se eu nunca conquistar os meus sonhos? Esteja feliz, porque você vai viver os sonhos de Deus para você. Pastor, qual é o sonho de Deus para mim? Que você esteja com Ele aonde Ele está. Não, irmão, a Bíblia diz assim, ó, Jesus orando e falou assim, ó: a minha vontade, João 14, é que eles estejam aonde eu estou, para que vejam a minha glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Aí André chega para Jesus e diz: Senhor, nós não sabemos para onde vai nem para onde é. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O maior sonho de Deus para você, meu irmão, não é nada que o mundo pode oferecer. Sai dessa, sai dessa. Você vai entrar em depressão espiritual, vai pedir para morrer. O maior sonho que Deus tem para você, Ele está lá, ó, no portão celestial te esperando. Já pensou, pastor? No portão celestial, Jesus, o mordomo de Lucas 12, esperando, Jesus está esperando para a gente entrar lá. Quando o portão se abrir, ele está doido para falar a frase: vem, bendito de meu Pai. Vem, bendito de meu Pai. Se riqueza fosse sinal de bênção e salvação, quem iria para o céu era o rico e não o Lázaro. Mas quem foi para o seio de Abraão foi Lázaro, aquele que não teve nada, aquele que passou fome, aquele que não tinha recursos, mas tinha Deus. Eu não sei se você está entendendo que eu não estou dizendo para você ser pobre. Alguém está entendendo isso? Ah, está falando para mim ser pobre, vender tudo que eu tenho, andar com... O grupo de louvor pode se preparar. Andar como andarilho. Bom, eu não estou falando isso. Que Deus te dê riqueza, que Deus te dê recursos, mas que nada disso ofusque os teus olhos. E quanto mais Ele te der, mais o teu coração seja grato a Ele. E aquilo não roube a atenção do teu coração, em nome de Jesus. Eu creio que nós precisamos nos arrepender diante do Senhor. Eu creio, irmãos, eu creio que a partir de hoje, aquilo que você estava vivendo, essa mornidão, essa frieza espiritual, ela vai embora. Você vai ter prazer de entrar no teu quarto, você vai ter prazer de abrir a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai saltar no teu coração, lágrima vai rolar nos teus olhos e molhar a página da Bíblia, porque o Espírito Santo de Deus há de renovar a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Se coloque de pé, por favor. Eu só quero ler aqui uma palavra que Deus me trouxe agora pelo Espírito Santo. Joel. Capítulo 2. Versículo de número 12. Joel capítulo 2, versículo de número 12. Abre ali comigo, por favor. Joel capítulo 2, versículo 12. Diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração,
com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. E aqui ele vai dar algumas instruções para que o povo se arrependa. Eu queria que você passasse para o versículo 28, que diz assim: e depois disso, depois de tudo aquilo que o Senhor instruiu o povo a fazer, de todo o arrependimento que o povo deveria buscar, e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Diga, está ligado, em nome de Jesus. Os velhos terão visões, terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o temível e glorioso dia do Senhor. Meu irmão, o Senhor há de derramar do seu espírito sobre nós nesse lugar, nessa noite, em nome de Jesus. Mas tome uma atitude e corra para o Senhor agora, amém? Feche os teus olhos, por favor.